Nesse Daily UI, a gente vai aprender a fazer um mapa interativo que mostra cada item da minha lista quando eu clico nele. Não esquece de baixar o arquivo que está na descrição do vídeo para poder seguir junto comigo. Já tenho aqui alguns componentes criados, o card da estação, os ícones que eu usei nesses cards, o ícone que vai indicar a minha estação, um outro ícone que eu vou usar no título acima dos cards e uma barra de busca. Eu vou começar por criar a lista de estações usando então esse componente Station Card. Vou puxar um deles para cá e vou criar um auto layout vindo aqui na minha parte de auto layout e clicando no mais. E agora, ao selecionar um elemento e duplicar ele com Ctrl D, Command D, ele entra dentro do meu auto layout. Vou chamar esse de Station Cards. E agora vou colocar o nome de cada uma das estações. LX001, Benfica. E aqui eu posso selecionar os tipos de carregadores, a gente pode fazer de forma aleatória. E assim ficam todos os cards feitos. Eu posso então trazer agora esse auto layout para dentro desse frame principal e começar a fazer alguns ajustes, por exemplo, o padding de 16. E se a gente der um preview agora, a gente vai ver que ele não está fazendo scroll, né? Ele está aqui travado e a gente precisa então corrigir isso. Eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é diminuir o tamanho da minha frame desse auto layout para ficar do tamanho da minha tela. E a segunda é na aba Prototype, no Overflow, dizer que eu quero um scroll horizontal. E agora sim eu tenho esse comportamento do scroll. Eu vou agora criar um título para cá, para fazer sentido para o meu usuário, usando um ícone e a ferramenta de texto. Vou escrever Pick a Station. Estou usando a fonte DM Sans Bold, tamanho 24. Vou selecionar esses dois elementos aqui e criar um auto layout. Esse auto layout vai estar centralizado à esquerda. O espaço entre elementos vai ser de 4. E agora eu posso trazer para cá para dentro. Tem que mudar a cor. E posso então criar um novo auto layout com esses dois elementos, com o título mais os meus cards. Criei um auto layout. E agora eu vou fazer de novo alguns ajustes nesse auto layout. Eu vou dizer que eu quero que ele seja fill container e que tenha também 16 de padding, para poder alinhar os elementos dentro dele. E a distância entre os dois elementos, vamos deixar de 16 para ser múltiplo de 8. Para finalizar essa parte de baixo, eu vou adicionar agora essa barra de busca. Vou até colocar lá dentro do meu próprio auto layout e vou fazer alguns outros ajustes. Primeiro, eu quero que ela fique do meu lado direito, então eu vou setar o meu auto layout para ficar para a direita. Mas eu vou também criar um outro auto layout com esses dois elementos. Então vou selecionar o Pick Station com a minha barra de search e vou criar um novo auto layout com eles. E agora eu vou fazer alguns outros ajustes que fazem mais sentido. Vou tirar esse padding daqui e vou colocar esse padding de 16 para o auto layout que eu acabei de criar. Vou colocar ele alinhado aqui por baixo e nesse auto layout principal vou colocar também um padding de 32. Vou colocar um fill branco e por enquanto vamos deixar assim até a gente terminar a parte do mapa e ver se está tudo funcionando bem. Para criar o mapa, primeiro eu vou precisar criar o componente que vai ser um indicador de cada uma das estações. E eu vou fazer isso usando esse componente MapPin, que está aqui. E a partir dele eu vou criar um auto layout agora. Shift A. E eu tenho uma frame abraçando esse componente aqui. Primeiro que eu quero que o meu elemento fique centralizado sempre nessa frame. E eu quero que essa frame tenha um tamanho fixo de 390 por 440. Esse vai ser o tamanho do meu mapa. Eu vou deixar ele sem fill, mas por enquanto eu vou acrescentar um stroke verde
Vou botar ele com 3, só para eu enxergar bem esse elemento. Depois a gente vai tirar esse stroke daqui. E eu vou criar um componente, locator map, e depois a gente vai usar esse componente para linkar com cada uma das estações e fazer com que essa interatividade funcione bem. Para criar o meu mapa, a gente vai usar um plugin aqui na aba plugin, chamado Map Maker. Eu vou procurar a cidade que eu quero. No caso, eu estou em Lisboa, então vou usar Lisboa. Vou usar um zoom de 13, para ficar um pouco mais próximo. E vou fazer o meu mapa 1200 por 1200. Adiciono. Ele gerou aqui uma imagem que eu vou então usar para ser o meu mapa. Antes de fazer a frame do meu mapa, eu vou então localizar as estações usando esse componente chamado Locator Map. Então eu vou pegar eles e vou colocar em cima dos lugares onde eu criei. Então o primeiro aqui em Benfica, pode ser em qualquer lugar, vou deixar mais ou menos por aqui. O segundo no Lumiar, onde está o Lumiar aqui em cima. O terceiro na Lapa, aqui embaixo. Não foi exatamente Lapa, mas tá bom. E o quarto em Arroios. Agora eu preciso que todos esses elementos estejam dentro de uma frame para que a gente possa fazer o scroll que a gente quer na nossa interação. E para fazer isso, a gente vai então selecionar todos os elementos, clicar com o botão direito e dizer que eu quero Frame Selection, ou seja, eu vou criar uma frame que vai agrupar todos esses elementos. Mas como eu já disse, o meu mapa vai ter 390 por 440. A minha frame está desse tamanho, e se eu fizer um Clip Content agora, ele tira do meu campo de visão o resto dos elementos. Vou dar o nome dessa frame para mapa e vou arrastar ela aqui para dentro do meu elemento principal. Por enquanto, o stroke verde está aparecendo, mas não tem problema nenhum. Se eu der um preview, eu já vejo o meu mapa e vejo aqui embaixo as estações. Eu só ainda não criei nenhum tipo de interatividade. É o que a gente vai fazer exatamente agora. Para criar essas interações, a gente vai ter que conectar cada um desses cards a um desses componentes que estão aqui dentro, mostrando uma estação. Para isso, eu vou selecionar o meu mapa e vou mover ele para trás. E vou desabilitar aqui o Clip Content, para que eu possa enxergar tudo que está dentro dessa frame. E agora eu vou criar as ligações que eu preciso. Eu vou selecionar cada uma das estações. Vou em Prototype e vou ligar a estação a esse componente. E o que eu vou dizer é OnTap, Scroll to, de forma animada. E agora eu vou repetir o processo para todas as outras estações. Lumiar, Lapa e Arroios. Posso voltar a selecionar o Clip Content. E agora eu preciso habilitar nessa frame do mapa a capacidade dela de fazer scroll, tanto horizontal quanto vertical. Nesse caso, então, vai ser both directions. E se eu der um preview e selecionar a minha estação, a gente vê que ela anda de uma estação para outra, fazendo o scroll dentro desse espaço que está aqui. Eu também consigo fazer o scroll manualmente, se eu quiser. Para finalizar, eu vou só agora selecionar o meu componente, retirar o stroke desse elemento, para que agora sim a minha visualização não apareça mais aquelas linhas verdes que não estavam nada bonitas, mas era só para ajudar a gente a andar pelo mapa. Está feito um mapa interativo, em que eu posso navegar por ele, mas também selecionar a estação que eu quero, e ele me leva diretamente para essa estação dentro do meu mapa. E eu faço tudo isso com uma frame só.